pessoal, tudo bom? Pessoal, isso aqui é um micro-ondas da Philco. O modelo dele é PME 25. Pessoal, quando esse micro-ondas chegou para mim, ele não esquentava. Ele ligava a parte aqui do display. O painel da frente funcionava tudo perfeitamente, mas você botava alguma coisa para esquentar lá dentro do micro-ondas e não funcionava, ou seja, não esquentava. O timer funcionava normalmente, ele ligava, desligava normalmente, mas ele não estava esquentando os alimentos. Então a gente vamos dar uma olhada no que foi feito para poder consertar esse micro-ondas. Bem, a princípio, pessoal, quando a gente pega o micro-ondas todo funcionando, mas não está esquentando, a primeira coisa que a gente imagina que pode ser que seja o defeito, seja a principal peça que faz esquentar os alimentos, que no caso é essa peça aqui, que a gente chama ela de magnetron, certo? Só que para essa peça aqui tá funcionando, a gente tem que ver duas etapas principais: a etapa de alta do micro-ondas, que compreende essa etapa aqui, formada pelo capacitor, por um diodo, que é esse aqui, e pelo transformador grandão aqui de alta. Essa, no caso, é a parte alta. E também a gente precisa que a parte baixa do micro-ondas esteja funcionando, que no caso essa parte baixa compreende a alimentação da placa daqui da frente e três chaves que fazem o monitoramento do painel, para ver se o painel faz o monitoramento da porta, ver se a porta está aberta ou fechada. Essas chaves são uma, duas aqui dentro e outra lá embaixo. São três chaves. Bem, mas antes da gente poder verificar qualquer parte nesses estágios, é necessário a gente fazer uma inspeção visual no magnetron, para ver se ele está em boas condições de uso. E foi o que foi feito. O que eu fiz? Eu retirei esse magnetron aqui para poder fazer uma inspeção no magnetron. Não esse daqui, porque esse daqui já é um novo que eu coloquei no lugar. Porque o antigo que estava aqui, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com ele. Pessoal, por mais incrível que possa parecer, esse daqui é o magnetron que estava nesse micro-ondas. Repara bem. Vocês estão vendo o tamanho do buraco que está nesse magnetron? Tá vendo? Esse magnetron, ele quis pegar fogo, pessoal. Por muito pouco ele não pegou fogo dentro do micro-ondas. Entendeu? Mas eu vou mostrar para vocês o porquê foi que aconteceu isso. A outra pessoa que pegou esse micro-ondas para consertar, quando percebeu que o magnetron dele estava ruim, o que ele fez? Para não ter que comprar um magnetron novo, ele pegou simplesmente um outro magnetron de outro micro-ondas e colocou nesse micro-ondas aqui. Mas aí qual é o problema? Não tem problema nenhum você tirar um magnetron de outro micro-ondas para colocar em outro micro-ondas diferente. O problema é o seguinte, que para você fazer essa troca de um magnetron para outro magnetron, você tem que levar algumas coisas em consideração. E essas coisas são as seguintes. Primeiro, o encaixe do magnetron tem que estar do mesmo lado, porque existem magnetrons que um encaixe é na parte de baixo, o outro já quando você vai posicionar ele no micro-ondas, ele fica para a parte ou da lateral ou para a parte de cima. O outro ponto que você tem que observar é as aletas de ventilação. Vê bem, essas aletas de ventilação, elas têm que ficar
de uma maneira que o ar que vem do ventilador passe por dentro dessas aletas, elas passem nesse sentido, entendeu? Sempre o ventilador vai soprar desse lado e vai jogar o ar por dentro da magnetron para poder a magnetron trabalhar numa temperatura aceitável, vamos dizer assim. Então, alguns magnetron, quando você vai trocar, você vai perceber que ao invés dessas aletas ficarem desobstruídas, como está o caso aqui, ou seja, de frente para o ventilador, essas aletas elas ficam assim, ó. Elas ficam viradas para a parte de cima, certo? E a parte onde deveria estar aberto, que é essa parte aqui que está virada para o ventilador, é a parte que está fechada. Isso não pode acontecer, certo? No caso desse magnetron aqui, o problema surgiu por seguinte forma: ele estava na posição certa, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, parte de baixo com parte de baixo. As aletas estão saindo pela lateral e o novo, vocês podem ver aqui, ó, as aletas também estão saindo pela parte lateral. Agora, o que o nosso amigo errou, vamos botar assim, é o seguinte, é que esse magnetron aqui, ele não encaixava, os parafusos deles não estava coincidindo com os parafusos daqui, da parte do micro-ondas, certo? Não estava coincidindo, que inclusive esse micro-ondas aqui, ele tem um gancho aqui na parte de dentro, tanto desse lado de cá, como do lado de cá, que vocês não dá para ver porque o outro magnetron está aqui no lugar. Então, o que nosso amigo fez? Ele, para poder aproveitar esse magnetron, ele rasgou isso aqui com a broca, tá vendo? Ele rasgou isso aqui com a broca, furou um buraco aqui que não tinha, esse buraco não tinha, para poder casar justamente ali com a furação do parafuso e com tipo uma abraçadeira de ferro que tem ali dentro, para esse magnetron aqui encaixar. Bem, até aí tudo bem, poderia ter dado certo, mas o que deu errado lá é que por ele ter furado isso aqui mal, ficou muito mal feito esse trabalho que ele fez, entendeu? Ficou muito mal feito. O que aconteceu? Quando ele encaixou o magnetron lá no local, no lugar do magnetron ficar bem encaixado, ele deixou o magnetron frouxo, ou seja, essa parte aqui de cima do magnetron, que vocês estão vendo aqui, essa parte aqui ela tem que ficar muito bem encaixada, muito bem vedada, porque se você deixar essa parte aqui com folga, provavelmente você vai danificar o magnetron e, por assim dizer, você corre o risco até de botar fogo na parte de dentro do seu micro-ondas. Então, sempre que vocês forem trocar um magnetron pelo outro, não tem problema nenhum você usar um magnetron de um para outro micro-ondas, desde que vocês observem atentamente essas coisas que eu falei, e também vocês observem o seguinte: se o tamanho do magnetron, porque os magnetrons eles são calculados para os fornos do micro-ondas de acordo com o tamanho do gabinete do micro-ondas, de acordo com o tamanho do gabinete. Então, se o magnetron ele é grande, então é porque ele foi calculado para esse tamanho de gabinete. Para esse tamanho de gabinete. Se ele é pequeno, ele foi calculado para esse tamanho de gabinete. Então, o que não rola? Você pegar um magnetron e trocar ele por qualquer outro. Se ele é grande, você tem que botar um magnetron grande, do mesmo tamanho. Se ele é pequeno, você tem que botar um magnetron pequeno do mesmo jeito. Entendeu, pessoal? Então, não tem problema em você trocar o magnetron de um para o outro, desde que você observe essas características muito importantes. E se ele não ficar muito bem encaixado aqui na parte de cima, então esse magnetron não vai poder rodar no seu micro-ondas, certo? Mas vocês observando
esses detalhes que são muito importantes, vocês não vão ter problema, certo? Por quê? Porque se vocês não observarem, isso vai danificar o seu aparelho. Porque vocês têm que observar o seguinte: essa área aqui, ela trabalha com a tensão muito alta, que vai justamente alimentar o magnetron. Então tudo aqui tem que estar muito bem encaixado, tudo aqui tem que estar muito bem apertado no seu lugar, principalmente esses tipos de encaixe que tem aqui no capacitor, entendeu? É sempre bom vocês, toda vez que pegarem um micro-ondas que não está esquentando, mesmo que vocês percebam que o problema é no magnetron, vocês vão aqui embaixo nessas presilhas que tem aqui, nesses encaixes que tem aqui no capacitor, e vocês pegam, não custa nada vocês tirar isso aqui, dá um apertinho melhor, entendeu? Para ficar bem fixo mesmo, recoloca de volta no capacitor. Aqui também nos terminais do magnetron você pode fazer isso também, entendeu? Para poder nos terminais também aqui do transformador, esse e esses dois aqui, entendeu? Você deve estar sempre dando um apertinho extra nesses terminais para evitar que futuramente isso aí dê problema, entendeu? Bem, vamos continuar então. Então, pessoal, assim que eu retirei o magnetron do lugar, eu me deparei com essa coisa aqui que eu acho horrível, né? Ficou um trabalho mal feito, poderia ter ficado bom, mas ficou um trabalho mal feito, e por isso o magnetron praticamente quase pegou fogo dentro do micro-ondas. Então o que eu fiz? Eu comprei o magnetron novo e coloquei no lugar para fazer teste, para testar. Ele não funcionou. Então aí sim eu caí para as duas etapas que faz o magnetron funcionar, que no caso é a etapa da parte alta e a etapa da parte baixa. Como se testa essas duas etapas para o magnetron funcionar? Bem, a primeira etapa, você vai retirar esses dois terminais que alimenta, que é conectado, né, no primário do transformador, esse transformador grandão, você retira eles para fora, conecta a ponta do multímetro nos dois, entendeu? E liga o micro-ondas. Se aparecer 110 volts ali, muito bom. Isso significa que a etapa da sua placa, toda a parte da sua placa e esses três interruptores, eles estão perfeitos. Por quê? Porque você ligou o micro-ondas e apareceu os 110 volts aqui quando você apertou lá o start, certo? Então isso quer dizer que a sua parte primária ela está toda perfeita, toda boa. Então sobrou o que? A parte do secundário. Bem, eu observei que na saída desse transformador aqui, a gente tem um fusível. Quando eu tirei esse fusível para poder fazer a medição, eu já reparei que ele estava aberto, ou seja, ele estava ali justamente, ele está aqui justamente porque se houver um excesso de corrente, ele vai abrir para proteger o circuito. E foi justamente isso que ele fez. Ele abriu. Peguei o outro só para testar, botei no lugar. Ele abriu novamente. Mas por que eu peguei outro para poder abrir? Bom, por que eu peguei outro para botar no lugar para testar? Porque esses fusíveis aqui, pessoal, tanto de micro-ondas como os de televisão, com um tempo muito prolongado de uso, a tendência do filamento por dentro é ficar meio frágil. Aí o que acontece? Eles acabam abrindo também espontaneamente. É difícil, muito difícil, mas acontece porque eu já peguei casos assim, tanto de micro-ondas como de televisão. O fusível abre e você troca e volta a funcionar normalmente. Nesse caso aqui não aconteceu isso. Nesse caso aqui eu peguei, troquei o fusível e ele, na mesma hora, 10 segundos depois que eu liguei, ele voltou a queimar. Isso então caracterizava um curto. Então, só existe aqui 3 peças que podem
que poderiam estar com problemas. No caso é o transformador, o capacitor e esse diodo aqui. Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Em 10 anos que eu tenho de conserto de aparelhos, para falar a verdade para vocês, eu nunca vi um transformador desse daqui de micro-ondas dar problema. Eles são transformadores muito bons e raramente eles ficam com problema. Eu sei que algumas pessoas já devem ter visto, mas eu sinceramente eu nunca vi. Em 10 anos que eu conserto esses aparelhos, eu nunca vi isso, entendeu? Mas vou dar uma dica para vocês. Nesse caso aqui não foi o transformador, ele tá bom no caso. Mas vamos supor que esse transformador esteja ruim. Vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem trocar esse transformador, eu não aconselho vocês a mandar enrolar esse transformador. Porque quando você manda enrolar um transformador, ele nunca fica 100% igual ao que ele era quando ele veio de fábrica. E no caso aqui do micro-ondas, do micro-ondas em especial, isso pode ser muito significativo porque ele trabalha com a parte alta, entendeu? Então, se você manda enrolar um transformador desse tamanho, além de ser muito caro, você manda enrolar um transformador desse tamanho e quando ele volta, ele não vai voltar da mesma forma que ele estava antes, Isso significa que você pode dar algum problema na parte alta aqui. Então, qual é o aconselhável? Quando você pegar um transformador desse ruim, não mande enrolar. Só em último caso mesmo, mas eu não aconselharia a você mandar enrolar. Você deve chegar e pegar um outro transformador, entendeu? E colocar no lugar, entendeu? Um outro transformador que seja do mesmo tamanho, que tenha os mesmos encaixes, entendeu? Observa direitinho os mesmos encaixes, direitinho, e bota no lugar. Como é o exemplo, por exemplo, desse transformador. Tem um outro transformador igualzinho a esse. Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo esse transformador? Ele é praticamente igual àquele transformador que está ali dentro. As mesmas saídas, entendeu? Ele tem as mesmas saídas, mesmo encaixe, tudo direitinho. Então, nesse meu caso aqui, se por acaso fosse o transformador, eu trocaria ele por aquele outro ali, que para mim ia ser mais vantajoso, porque sinceramente, além do conserto de um transformador desse ser caro, não fica a mesma coisa. Então, o ideal, quando eles ficarem ruins, você pegar e trocar por outro. Bem, então eu continuei aqui testando aqui. Testei o capacitor e depois o diodo. Para quem ainda não sabe, eu vou mostrar para vocês como se testa cada um deles. Aqui eu tenho para mostrar para vocês um capacitor, certo? Como é que vocês vão testar esse capacitor? Vocês pegam um multímetro analógico, não digital, analógico, e mede na escala de x1k ou de x10k. Vocês medem os terminais, uma ponta em cada terminal. Vocês vão ver que o ponteiro vai deflexionar e vai voltar para onde ele estava. Vocês invertendo, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai deflexionar e vai voltar para o normal. Se ele não deflexionar, ou se ele deflexionar e ficar parado, esse capacitor está ruim. Agora, se você botar os terminais aqui e ele deflexionar, ele vai deflexionar e vai voltar para o zero, certo? Você inverte novamente as ponteiras lá nos terminais do capacitor, aí você vai ver que ele vai deflexionar e vai voltar para o zero. Essa é a forma correta de mostrar que o capacitor está bom. Agora você também tem que testar os terminais em relação à carcaça do capacitor.
Então você vai manter uma ponteira do multímetro aqui, e a outra você vai botar aqui na carcaça do capacitor. Tanto vai fazer isso num pino e depois vai fazer isso no outro pino. Tanto em um como no outro, o ponteiro ele não pode deflexionar, ele tem que ficar parado. Tanto de um lado como do outro, invertendo, ele tem que ficar normal. No caso desse meu capacitor aqui, ele estava normal, ele agiu justamente dessa forma. Aí eu parti para o diodo. Retirei o diodo, sempre retirando ele do circuito. Vocês nunca medem ele com ele conectado assim, como está aqui, com os fios no lugar. Vocês têm que retirar essas conexões, entendeu? E para poder testar ele. Esse aqui era o diodo que estava nesse micro-ondas. O problema era justamente isso. Por isso que não estava tendo a alimentação Por isso que não estava chegando a alimentação aqui pro magnetron. Esse diodo aqui, ele estava em curto. Ele está em curto. Como foi que eu fiz o teste? Novamente, multímetro analógico, não digital. Você vai pegar as duas ponteiras do multímetro, botar uma de cada lado do diodo. De um lado do diodo, você vai perceber que a ponteira ela vai deflexionar e vai mostrar uma resistência. Do outro lado do diodo, você vai perceber que o ponteiro não vai deflexionar. De um lado deflexiona e mostra uma resistência. Do outro lado ele vai se manter no lugar. Se ele deflexionar dos dois lados, ou se ele não deflexionar de nenhum dos dois lados, isso significa que se o capacitor vai estar aberto ou o capacitor vai estar em curto. Ele vai estar em curto se ele deflexionar dos dois lados e vai estar aberto se ele não deflexionar de nenhum dos lados. Esse diodo, no caso. Entendeu? No meu caso aqui, ele estava em curto, ele deflexionou dos dois lados, foi para o infinito. Certo? Então, pessoal, o meu problema aqui da alta era esse diodo aqui. Bem, coloquei o diodo no lugar, liguei todo o sistema novamente, recoloquei um novo fusível e o micro-ondas está funcionando perfeitamente. Agora, deixa eu só falar mais uma coisa para vocês. Esse fusível aqui, ele é um fusível de 5 kV por 0,8 ampere. De maneira nenhuma você troca esse fusível aqui por outro de diferente tipo. Coloque sempre o mesmo, e principalmente esse que lida com a parte alta desse micro-ondas, certo? Fusível a gente sempre troca pelo mesmo, não dá diferença. Se o fusível é 0,8, então você não vai botar 1 ampere. Se o fusível é de 1 ampere, você não vai botar 1,5 ampere e nem vai botar abaixo também. Você não vai pegar um fusível de 2 amperes e botar um fusível de 1, que óbvio que esse fusível ele vai abrir espontaneamente, porque o excesso, que ele é calculado por excesso de corrente certo aqui. Se você bota ele abaixo, óbvio que ele vai abrir. Se você bota acima, se acontecer algum curto ou alguma coisa além do normal, no lugar dele abrir, ele vai abrir um pouco mais tarde. O que vai acontecer? Vai danificar alguma outra coisa que não deveria ser danificada, certo? Então troca esse fusível aqui sempre pelo o original, sempre pelo que está marcado ali, certo, pessoal? Tanto esse como o da fonte, que no caso, o da entrada, melhor dizendo, que no caso é esse daqui. Sempre troque pelos originais, por aqueles mesmo que você está vendo que é o que está sendo pedido. Nunca use como eu já peguei algumas vezes, o pessoal com preguiça de comprar, pega e coloca um fio daqui para cá. Daqui para cá coloca um fio. Pronto, o micro-ondas está funcionando, para eles tá tudo bem. Nunca faça isso, porque você vai acabar danificando o seu aparelho por causa disso. Que quando precisar mesmo da abertura desse fusível aqui para proteger o sistema, ele não vai abrir. Bem, uma consideração final, pessoal. Pessoal,
o micro-ondas é um aparelho que, para você trabalhar com ele, você tem que ter muito cuidado. Só pelo que vocês viram, o estado que ficou esse magnetron, com esse buraco aí, vocês dá para imaginar que aqui funciona uma alta tensão muito grande. Então, de maneira nenhuma, faça qualquer tipo de alteração na parte alta do micro-ondas sem que ela seja a alteração que tem que ser feita. Tanto na parte do magnetron, certo? Esses encaixes que tem aqui. Procure sempre colocar o magnetron de uma maneira que ele não fique folgado. Se ele ficou folgado aqui, então ele não serve para trabalhar. Aí que ele vai te dar problema, entendeu? Esses encaixes, procure estar sempre vendo se eles estão muito bem encaixados, sem folga nenhuma. Sempre mexa nesses terminais para ver se eles estão perfeitamente bem. Que eu inclusive já peguei até micro-ondas que ele não estava esquentando o magnetron, mas não era defeito nenhum. O problema era justamente terminais aqui do capacitor e do diodo que estavam fogados, entendeu? Então, pessoal, procure observar esses contatos aí. Não faça nenhuma alteração, não faça nenhuma gambiarra na parte alta do micro-ondas, porque é uma parte muito delicada no micro-ondas. E sempre que você for fazer qualquer trabalho no micro-ondas, você deve retirar ele da tomada. Sim, porque às vezes a gente esquece o aparelho na tomada e por algum acidente você acaba ligando o micro-ondas. E vou dizer para vocês, para aqueles que ainda não passaram pela experiência, eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo. Eu, quando eu estava iniciando com micro-ondas, eu inventei, foi uma burrice muito grande, de medir a tensão que pega aqui no magnetron. Foi a primeira e foi a última vez que eu tentei fazer esse tipo de coisa. Eu simplesmente levei um choque dessa alta tensão que sai daqui, que eu fiquei agarrado. Eu não estou exagerando não, eu fiquei agarrado, eu não consegui soltar minha mão daqui, desse fio. Mas isso por causa de quê? Porque eu esqueci a tomada ligada e acabei ali tocando ali numa tecla por acidente ali, e o micro-ondas já estava com o timer acionado, já que eu já tinha colocado antes, e ele ligou. Quando ele ligou, a alta tensão chegou, esses fios, eu estava com esse fio na mão e eu fiquei agarrado aqui. Eu só fui salvo, vamos dizer assim, eu só fui salvo, só não aconteceu alguma coisa muito grave comigo, muito grave, por o seguinte: eu tinha programado o time apenas para 10 segundos. Mas pessoal, foram os 10 segundos mais longos da minha vida. Olha, é um choque horrível, muito grande. Você fica todo encolhido. E a conclusão, eu fiquei com uma parte do dedo da minha mão queimada. Queimada, sinceramente. Não estou passando medo para vocês e não estou desencorajando ninguém a trabalhar com micro-ondas, mas é um aparelho que requer uma preparação, é um aparelho que, se você não souber no que você está mexendo, por favor, por seu próprio bem, não mexa. Não mexa, porque você pode se machucar e dependendo se você tiver algum problema de saúde, isso pode vir até ocasionar aí um óbito aí, coisa que a gente não quer, certo? Então você que está vendo esse vídeo, se você não é um técnico ou não tem uma preparação mínima para poder mexer no micro-ondas, se você não sabe o que cada etapa do micro-ondas faz, o que cada peça do micro-ondas faz, então peço a vocês que, por favor, não mexam no micro-ondas se você não souber o que estão fazendo, certo? Então, pessoal, fica aí essas dicas, fica aí também esse pedido aí para vocês tomarem cuidado, porque o que eu passei eu não vou esquecer tão cedo. Entendeu? Acho que, para falar a verdade, eu não vou esquecer em momento nenhum. Então, tomem cuidado, certo? Toda vez que vocês forem verificar, mexer nessa parte do micro-ondas aqui, tira o micro-ondas da tomada e
só por uma precaução, quando vocês forem mexer nessa área aqui de alta tensão, descarregue o capacitor. O capacitor, ele já tem dentro dele um resistor entre os dois terminais do capacitor, que ele é um resistor interno, não dá para ver, que ele já descarrega, assim que você desliga o micro-ondas, ele já descarrega já o micro-ondas, descarrega o capacitor, para evitar de você levar um choque. Mas como o seguro morreu de velho, é sempre bom você, depois que desligar o micro-ondas com ele fora da tomada, você aterrar os terminais aqui do capacitor, entendeu? Para evitar algum choque que possa surgir. Bem, pessoal, é só isso. Olha, Deus abençoe todos vocês, a família de vocês. Eu vou deixar aí na descrição aí um link especial aí para você que está passando por alguma dificuldade na sua vida, em qualquer área. E você que quiser ajuda, é só acessar esse link aí. Pessoal, um abraço. Deus abençoe todos vocês e a família de cada um de vocês.